Olá. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo aí, mas hoje, mais uma vez, um grande orgulho de ter o meu grande amigo Leite. Ele faz parte do núcleo financeiro da Anefac no Brasil, também tem cadastro com a CVM, foi gestor de fundos, é um grande investidor, um grande conhecedor não só da economia brasileira, mas da economia global e internacional. Meu amigo Leite, seja bem-vindo, obrigado por participar mais uma vez. E hoje a gente tem uma missão difícil, hein, Leite? Bom, pelo menos é um assunto que alegra alguns e entristece outros no mundo inteiro, né? Vamos falar de juros. E essa comparação, não sei se a gente consegue, né? Comparar os juros Brasil e Estados Unidos. Mas Olha, vamos tentar. eu acho que por quase séculos, né, essas comparações e essas, não previsões, mas realmente essas comparações mais em detalhe, são muito cobiçadas, mas ao mesmo tempo também marteladas aí. O pessoal quer matar a gente porque eles acham que nós somos o culpado por isso. Mas vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a taxa Selic. Eu moro nos Estados Unidos já há bastante tempo, como vocês sabem. Meu amigo Leite reside no Brasil. E aqui a gente quer explicar um pouquinho para você também que reside fora hoje no exterior ou no próprio Brasil, o que é a taxa Selic, como que isso impacta o poder de compra, a economia não só local, mas a economia global, o que acontece realmente com investidores internacionais que trazem dinheiro para o Brasil. Então, para você que quer saber um pouquinho mais como a taxa Selic afeta o mundo global de comércio entre Brasil e outros países, fique ligado então que a gente vai começar. Amigo Leite, mais uma vez, muito obrigado. Vamos lá, vou abrir a nossa tela aqui, ó. E vamos começar a nossa apresentação aqui para o pessoal de casa. Então vamos lá, pessoal. Agradeço muito a preparação dos slides. Meu amigo Leite, ele criou realmente esses slides para essa data, exclusivamente para você que está em casa aí. Isso foi um slide de uma apresentação, né, Leite, que foi apresentado para a Anefac no Brasil e foi readequado para o mercado brasileiro e americano. Então vamos lá. E aí, Leite, passo para você aqui a bola para que a gente comece a falar um pouquinho sobre a taxa Selic, o que é, e como isso impacta realmente o nosso dia a dia e o nosso mercado, né, financeiro. Exato. Olha, Wagner, como eu te falei, né? Muitas vezes, principalmente os brasileiros que já estão muito tempo fora do Brasil, não lembram mais o que é Selic, o que é o ERC, a tradução, quando começou. E os brasileiros agora que estão aqui, já está muito mais fácil, né? Eu tive num evento do BTG um dia desse, a facilidade de você abrir uma conta nos Estados Unidos e poder também aplicar o dinheiro. Então, essa análise que aplica aqui, aplica lá, essas coisas, é bom para o pessoal entender o que a Selic representa. Então, a Selic, ela realmente exerce um impacto significante na economia, e eu queria falar um pouquinho agora da tradução, o que é a Selic para vocês olharem. Então, a Selic está completando já 40 anos aqui, e no começo ela foi criada pela Ambima, depois o Banco Central, e foi criando, enfim, virou hoje a taxa de juros de referência, que o nome dela, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, né? Então, é a nossa taxa de juros que serve de referência. Vamos lá. Perfeito. Antigamente, os bancos, eu lembro dessa época, não existia notebook, né? Então, você precisava de, assim, um sistema muito parrudo para ter as coisas, a movimentação, você não tinha agilidade, não tinha rapidez. Essa situação ela foi evoluindo nesses últimos anos, 40 anos, e ela foi evoluindo, e hoje a gente tem a Selic, nós temos o Pix, e agora, o ano que vem, talvez nós vamos ter o real digital, que é o Drex. Isso tem sido muito falado, né, Leite? Que eu acho que todos os bancos centrais mundiais estão buscando por uma digitalização da moeda, né? Isso também nos Estados Unidos já é um trend, né? Depois aí do Bitcoin e outras moedas também digitais, os bancos centrais viram que é importante não só o controle das mesmas, mas também, quem sabe, aí vem uma taxação, né? Então, assim, eles querem ter controle também
das moedas digitais, pessoal. Então fiquem ligados aí, porque isso aí não é uma coisa do Elon Musk, não é uma coisa de futuro, é uma coisa que com certeza a gente vai estar vendo aí nos próximos anos, né, Leite? E o Pix, né, que o mérito seja aqui do Banco Central e o atual presidente, que é um profissional que a gente respeita muito, o Pix praticamente a transferência em segundos. Fim de semana, você troca e a TED, que existiu muitos anos, já deixou de existir, não tem mais. E qualquer profissional que trabalha na calçada, na rua, vendendo salgadinho, alguém vai pagar, ele já pergunta, quer pagar no cartão ou no Pix? Então, essa facilidade mudou muito e houve uma inclusão de muitas pessoas, a gente fala que ficaram bancarizadas, passaram a ter uma conta bancária. Então, essas foram as vantagens. Então, olha que legal. A Selic é essa taxa de referência, né, do Banco Central, e eu vou falar um pouquinho mais da Selic, mais para relembrar um pouco a história. Perfeito. Eu quero também agregar o seguinte, que aqui nos Estados Unidos nós temos um produto muito similar ao Pix chamado Zelle, né? Que os bancos utilizam, e não importa qual banco você tenha conta, você também consegue fazer essas transferências imediatas. Com uma diferença somente. Eu acho que o Zelle aqui nos Estados Unidos, Leite, ele tem realmente uma limitação de valor máximo muito pequena. Né? O máximo que eu já vi foram 15 mil dólares. Eu acho que no Brasil você pode fazer Pix aí de 200 mil reais, 300 mil reais, não tem muito esse controle, né? Você pode fazer o seguinte, por questões de segurança, infelizmente, né, tem havido muitos golpes e assaltos em rua, porque você pode fazer o Pix pelo celular. Então, o que se recomenda? Quando você está com o celular, deixa um limite baixo para você poder pagar a despesa de um táxi, um restaurante, mas não um valor maior. E quando houver tentativa de um valor maior, o sistema do banco ele te manda uma mensagem para saber, está tentando, ou te avisar, você não tem limite para isso, ou Perfeito. alguém está tentando. Então, Perfeito. ele tem uma série de sistemas de segurança, o Banco Central lançou um agora para você cadastrar o celular e evitar que em situações de sequestro, alguma coisa assim, alguém use o Pix para tirar o dinheiro da sua conta. Já houve muito golpe, hoje já está ficando mais difícil. Muito legal. Aqui o nosso limite é baixo e não há muito esse tipo de problema aqui, mas infelizmente ele não é tão ágil e tão realmente expansivo como o Pix. Então, assim, transações muito comerciais ainda se utiliza o que nós chamamos aqui, né, que é o ACH, que é o ACH, que é como se fosse um TED no Brasil, mas ele não chega na mesma hora igual no Brasil. E nós temos também o sistema de wire transfer, que é muito mais complexo, que tem que ser feito muitas vezes dependendo do valor e das autorizações em banco também. Mas é legal que fica também uma diferençazinha aí do Pix aí, do Zelle que nós temos aqui nos Estados Unidos, né? Não tem nada a ver com Selic, mas é bem legal. Vamos para o próximo, né, Leite? Aí um pequeno quadro, né, desses 40 anos, como é que ficou, é um resuminho. E Wagner, depois, se alguém quiser esse material, isso daí, depois nenhum problema de você repassar. Puxa, que legal, pessoal. Então fica a dica aqui, ó. Eu vou botar um link aqui embaixo. Se você quiser, por favor, manda uma mensagem para nós, que a gente vai te encaminhar o slide com autorização do nosso amigo aqui, o Ailton Leite, tá? Então aqui você tem um comparativo, né? São 4 fases da Selic, né, Leite? Como que era a Selic quando ela foi criada, a fonte de financiamento da União, crise e origens da Selic e os desafios do sistema que foi aperfeiçoado, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso para a gente? Que já tem 40 anos a Selic. O que houve nessa hora, a criatividade do brasileiro ela foi bem interessante, né? Você vê que no Brasil as eleições nossas são eletrônicas. Apesar de alguém questiona, mas já foi muito bem provado as eleições eletrônicas. Então, o Pix e o Drex, que vai vir o Real Digital, ele vai facilitar muito. E a abertura que nós tivemos aqui o ano passado, o Open Finance, para que você, um aplicativo de um banco, você tem dívida num banco e você quer ver se aquela dívida, se você vier para esse banco, a taxa é menor. Você faz tudo isso, assim, desde que você autorizou os bancos terem as informações, você decide e, se houver interesse, já migra direto de um banco para outro. Então, essa facilidade, a tecnologia, marcou bem a evolução da Selic e vale uma coisa, não vai parar por aí, não. Se Maravilha. a gente fizer um call, não precisa nem ser daqui a um ano, não. Mas daqui a uns meses pode ser que a gente tenha mais novidades para falar. Olha que legal. Então, obrigado aí, Leite. 40 anos de Selic, né? E vamos entender o que você está fazendo com o mercado internacional e o mercado local, né?
O que é a taxa Selic? Vamos lá. Bom, então, aquilo que nós comentamos, ela serve, né, de uma referência para você quando vai fazer empréstimo, para quem investe, e quando a taxa de Selic cai, para variar, né, a taxa do que você vai pegar emprestado não cai imediato, ela demora um pouquinho. Agora, quando sobe, ela sobe rápido. Então, ela serve como referência. E também o endividamento do governo, ele, quando pega dinheiro emprestado, ele paga pela taxa Selic. Quando a taxa de Selic sobe mais, ele tem mais despesa. Quando ela cai, ele tem menos despesa. Então, o governo, às vezes, tem interesse, mas também a taxa Selic é uma ferramenta de controle que o Banco Central usa para controlar a inflação. Maravilha. Posso dar uns exemplos que, assim, o Leite é um cara muito mais inteligente que eu, muito mais culto, tem muito mais experiência. Então, para mim, eu vou Você mais é ou muito menos... educado. Não, vou dar um exemplo aqui que a gente sempre usa aqui. Na verdade, é o seguinte, pessoal. O que é a taxa Selic, que é o Fed americano, a gente vai comparar um pouquinho, mas na verdade é um acelerador. Imagina que você está num carro, isso aqui é um acelerador, que geralmente, né, o presidente do Fed, que é aqui no Jerome Powell, e juntamente, né, as pessoas que servem juntamente no conselho da Selic, eles tentam controlar a economia, né, a velocidade, a aceleração e a desaceleração da economia, mas tudo embasado em quê? Em taxas de juro. Né? Isso você pode ser muito perigoso para um país, porque uma taxa de juro ela realmente pode quebrar um país. Né? Eu era bem jovem, o Leite também, quando nós tivemos aí juros, acho que foi na época do Sarney, né, Leite? Que nós tivemos taxas de juros assim, exorbitantes no Brasil, e aí foi o que entrou, era o URV, não era isso? Eu me lembro que era o URV na época. Foi no Sarney, o Leite, que isso aconteceu? Foi por aí, e depois, quando houve uma taxa grande, também foi no Collor. Foi no governo Collor que confiscaram, né, as O governo poupanças, Collor enfim. confiscou poupança, houve tudo. Para a economia não foi boa, não. Com Não, Fernando Henrique é que começou a vir por uma situação mais racional e inteligente. com a implantação do Plano Real, né, que foi Exatamente. o grande Que é a padrinho nossa aí, né, base o até pai. hoje. Sim, isso, exato. Então, pessoal, fica a dica aí, olha, a taxa Selic, né, para você que é, como o Wagner aqui, um pouquinho mais leigo, assim, não tão conhecedor, isso aqui é o seguinte, pessoal, dependendo da aceleração e a desaceleração, você tem uma aceleração e uma desaceleração na economia. Isso quer dizer consumo, isso quer dizer na procura, isso quer dizer um investimento externo vindo para o Brasil e saindo do Brasil. Então, né, todos hoje as moedas do mundo, claro que nós temos o euro, que é uma moeda muito forte, nós temos o iene, nós temos outras moedas também fortes, mas ao mesmo tempo o dólar ainda segue sendo uma das moedas bases, né, principalmente aí internacionalmente, e como base também para commodity, que é o que a gente consome dia a dia, né, ferro, roupa, comida, enfim, coisas que são medidas aí também em dólar. Fica a dica aí, então. Desculpa, Leite, ter me metido aqui no meio da sua apresentação, mas é que para as pessoas elas não entendem como que isso aqui afeta. Porque o cara fala, não, isso aqui não afeta a minha vida. Eu sou consumidor, eu sou empregado. Pessoal, isso aqui afeta diretamente o preço do pão que você compra na padaria, isso aqui afeta o preço da gasolina, isso aqui afeta o preço do leite, isso aqui afeta em tudo. Tanto, né, o mercado como um todo, ele é regido também pela taxa de juro. E isso impulsiona ou desacelera o consumo no país. Né? E investimento também, claro. O, Vamos lá. Quem define isso, Leite? Quem manda? o Fed de vocês, né? E nós temos aqui o Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Depois, no outro slide, eu vou mostrar as datas das próximas reuniões do Copom aqui no Brasil, e que eu tenho percebido que coincide com as reuniões também nos Estados Unidos. Então, o Copom, ele se reúne a cada 45 dias, são 8 reuniões por ano, nós já tivemos uma em janeiro, né? Isso. E, basicamente, é o presidente do Banco Central e os diretores que compõem. E eles analisam muita coisa da equipe do Banco Central. Então, alguns economistas divergem. A turma de Boston, Chicago, tem uma diferença aí, que é o seguinte: quando o emprego cresce, ou seja, a taxa de desemprego cai e o emprego cresce, aumenta o consumo. E quando aumenta o consumo, começa a vender, a inflação aumenta o preço, a inflação cresce. E eles preferem aumentar o desemprego e cair a inflação. Porque o cara desempregado, a pessoa não vai consumir.
E se o Perfeito. comércio não está vendendo, não vai aumentar preço. Só que essa cultura, essa política, essas coisas da economia já existe hoje, muitos economistas que divergem. E eu assisti uma live e eles perguntaram a verdade. O sujeito está desempregado. O que adianta para ele se não tem inflação? Ele está desempregado. Exato. Ele prefere estar trabalhando, tem uma atividade todo dia, tem salário, pode ser que ele não consiga comprar tudo por conta da inflação. Mas ele vai administrando, ele está trabalhando, ele traz dinheiro para a casa dele e paga as contas. Então, eu concordo com essa linha. É melhor você trabalhando, tendo um emprego, uma atividade, e depois se vira com a inflação. Vai pesquisar preço aí, do que você com preço lá embaixo e você não tem dinheiro, não tem salário. Faz total sentido isso, Leite. É o que está acontecendo aqui hoje nos Estados Unidos, né? Nós temos uma taxa de desemprego muito baixa. Aí, né? Nós temos uma taxa de desemprego muito baixa. A taxa de emprego de pessoas empregadas é gigante, né? E ao mesmo tempo nós estamos com a inflação que é a mais alta dos últimos 20 anos. Então não dá para entender. Né? Eu sempre comparo essa analogia do Fed aqui, né, que é a mesma coisa do Copom aí no Brasil, como você tentar frear um trem-bala, né? Ele está a 300, 400, 500 quilômetros por hora, só que ao mesmo tempo, essa freada ela não pode ser brusca, porque você simplesmente destrói tudo que está dentro, os passageiros, que são os empregos, né? A economia local, os investidores internacionais. Então, é mais ou menos como um toque de uma harpa, né? É uma linha, é um fio por vez para que você consiga fazer um fine-tuning, um ajuste fino na economia. Infelizmente, não é bruscamente que a gente consegue parar esse trem, né? Esse trem-bala e resolver o problema da inflação. Mas eu concordo com você 1000%, meu amigo. Eu acho que tudo começa pelo emprego. Quando você traz dignidade e emprego para dentro da casa, as pessoas sim podem se organizar, podem controlar o consumo, e uma coisa que não é feita ainda no mundo, né? A gente incentiva muito o consumo e não incentiva a educação financeira, porque, na verdade, o problema não é o desemprego, o problema é a falta de educação financeira nas pessoas hoje, né, Leite? Olha, a educação financeira, quando eu trabalhei, fui diretor de um fundo, 20 anos atrás, em 2000, né, que esse fundo estava, a sede era em Boston, e eu estava numa reunião em Boston e conheci um casal de professores que davam aula na Coreia do Sul. E eles me falando, né, que davam aula de fluxo de caixa para crianças de 7, 8 anos de idade na escola. Olha que legal. 20 anos atrás eu levei um susto e perguntei. E ela respondeu o seguinte: imagina ele daqui 10 anos ou 15, quando ele estiver no mercado financeiro, a educação financeira que ele já vai ter. Nunca mais eu esqueci esse comentário, e eu concordo. A educação financeira, Wagner, tem que começar já na adolescência. Perfeito. Tem que ser treinado, saber fazer conta, planejar o futuro, não pode ficar, não, meu pai é que vai me garantir. Não, já vai planejando o futuro. Essa 100%. tem que ser a nossa realidade, já deveria ser mais para trás, de qualquer pessoa, de qualquer idade. Principalmente os mais idosos, em educar os mais jovens. Perfeito. É que também, né, Leite, aí a gente entra numa questão de cultura e uma questão também de um pouquinho de respeito. Eu acho que grandes culturas, como as culturas orientais principalmente, né, eles têm muito respeito aos idosos, né? E hoje eu vejo muito essa perda mesmo desse carinho, desse respeito, não todos, claro, mas eu acho que, pessoal, eles já passaram por muitas coisas, né? Você senta para conversar, eu tenho um advisor meu aqui, o que é o Bill Schultz, que ele já está na caixa aí dos 70 anos, ele geriu quase 38 bi. Então, assim, ele não passou pela crise aí dos anos 20 e 30 aqui nos Estados Unidos, mas, olha, eu vou te falar, ele já viu muita coisa. Então, assim, o conhecimento, pessoal, dos mais velhos, tanto quanto economia, experiência de vida, conselhos, não ignorem isso, né? Você que está assistindo isso aí, leve isso em consideração, porque eles têm muito para ensinar. E principalmente a cultura japonesa, né, Leide, que respeita realmente muito o idoso, e colocam até ele sempre em primeiro lugar. Que eles têm, né? Disciplina. A disciplina deles eu tiro o chapéu. É isso aí. Pessoal, fica a dica, resumindo, o Leite é muito inteligente, poupem.
comecem a poupar, entendeu? Não gastem tudo que vocês ganham, muito menos entre em dívida de cartão de crédito, que os juros são exorbitantes. Vamos lá. Aqui no Isso Brasil aqui, ainda. Bom, meu Deus, Leite, vamos lá. O Copom, como eu falei, vocês aí, o Copom tem um outro nome, não é do Banco Central, daqui a pouco eu lembro o nome de vocês aí. Nós temos essas reuniões, já tivemos a primeira, né, e já é 260 reuniões, hein? Já existe com a Selic. Puxa vida. Então, são sempre 2 dias, é sempre uma terça e quarta. Então, em janeiro, a taxa foi para 11,25, eu já pus real, e agora a projeção do Copom, do Boletim Focus, que eu acho que vou mostrar depois, está prevendo a taxa de 9% no final do ano. E aí, baseado nos comentários que eles vão manter ainda 0,5%, eu fiz uma projeção para chegar em 9%. Então, Wagner, é uma projeção que eu fiz. Às vezes eu acerto, mas quase sempre é difícil acertar as coisas aqui de economia no Brasil. Mas se não acontecer nada, deve ser conduzido dessa forma aí. Perfeito. Pessoal, isso aqui é muito legal, porque isso aqui te mostra o quê? Né? Na minha concepção, mostra uma desaceleração da taxa no aumento. Na verdade, é uma curva inversa. Na verdade, na diminuição, aumento ou diminuição da taxa de juros do Brasil. Que isso para alguns pode ser maravilhoso, mas para muitos, como investidores, e aí a gente entra naquela questão do rentista, né, Leite? Que, por exemplo, eu estou nos Estados Unidos, eu vou tomar um capital aqui, eu quero investir no Brasil. Então, por que eu faria? Né? Antigamente a gente estava conversando, o Leite também tem uma presença muito grande na Europa, principalmente Portugal, então as pessoas pegavam juros subsidiados lá, né, Leite? 1, 2, 3% ao ano, e levavam esse capital para o Brasil, né? 1,5% ao ano? Já pegaram 1,5% ao ano, uns 2 anos atrás. Hoje eu preciso dar uma olhada. Meu Deus, mas vamos lá, 1,5% ao ano, alguns anos atrás, pessoal, isso a gente chama aqui de free money, é dinheiro grátis, né? Não tem como você não usar isso aí para você realmente fazer a arbitragem, que a gente chama aqui de arbitrage, né? Que é, na verdade, você ganha o spread entre o valor do custo capital e o que a rentabilidade que está te fornecendo. Claro que isso tem riscos, né, Leite? Então vamos lá. Eu sou um rentista americano, estou indo para o Brasil. Como é que eu me vejo nessa situação? O que vale a pena para mim? Porque, na verdade, lembra, tem o risco da moeda, né, que eu vou ter que converter o meu dólar para real, eu vou ter que levar esse dinheiro para o Brasil, eu tenho que pensar no dia que eu vou trazer esse dinheiro de volta, quantos reais eu vou precisar para comprar os dólares, para não só pagar a minha dívida bancária aqui do meu empréstimo, como também ganhar o meu spread. Né? E eu vejo aí que tem um negócio chamado TMA, né, Leite, que as pessoas também não entendem. Então fala um pouquinho sobre o TMA e o que é o rentista para a gente aí, Leite. Como é que isso funciona? Wagner, pula para o outro slide que fica mais fácil de a gente conversar. Perfeito. Tá. Então vamos lá. Então é o seguinte, Selic, um resuminho aí, como a gente fez e como é que é calculado, né? Deixa aí para depois o pessoal ler com mais calma. E vamos para o próximo. Perfeito. Pessoal, mais uma vez, hein? Se vocês querem uma cópia desse slide, fique à vontade, peçam aqui. O Leite autorizou para que a gente possa fazer a distribuição com vocês, tá bom? Tá. E o Focus, que muita gente também pergunta o que é esse boletim, o relatório do Boletim Focus, eu também deixei aí para vocês. E no próximo slide, antes da gente entrar na sua pergunta, Wagner, só para terminar isso daí, no próximo slide... Isso aqui é bem legal, hein, Leite? Talvez a gente possa atrasar um pouquinho a minha pergunta. Eu até peço desculpa aí pela minha ansiedade, mas eu acho que é bem importante. Você pode explicar esse relatório Focus um pouquinho para nós aqui, que eu estou vendo que tem o IPCA, tem muita coisa importante, que é também o que alimenta, né, as decisões do Copom e do Banco Central no aumento ou na retração dos juros, né? O Boletim Focus, ele é semanal, sai o relatório termina na sexta-feira e na segunda ele é publicado. Eles fazem uma pesquisa no mercado com mais de 60 entidades financeiras, bancos, corretores, enfim. Eles escolhem bancos, sempre todos são de credibilidade. E ouvem a opinião do mercado. Não quer dizer que aquela opinião vai seguir, mas eles ouvem a opinião do mercado. E também os economistas, as previsões do IPCA, que é o nosso índice de inflação, parece que é o CPI aí nos Estados Unidos, né? Exatamente. Exato. O IGPM, que é usado muito para os reajustes de aluguéis,
a previsão da taxa de câmbio, porque o câmbio para nós ele afeta diretamente na inflação, endividamento das empresas, a empresa que fez captação em moeda estrangeira tem melhora ou piora, e o que está se achando do PIB também, e sempre a taxa Selic. Com essas análises que eles fazem, lógico que não é divulgado como é feito, mas eles divulgam a pesquisa, eles fazem as projeções do indicadores e sai naquele quadrinho que eu te mostrei. Eles põem, eu nunca ponho ali a projeção do dólar, porque aquilo é o que mais varia. Eu ponho sempre os três primeiros, os três mais importantes, que é a inflação, o PIB brasileiro e a taxa Selic. Fantástico. Tá? Fantástico. E essa setinha do lado, você vê, eu sempre pego a projeção da semana anterior e ponho agora da última. Você viu que eu pus em cima, que foi do dia 9, mas que foi publicado ontem, porque nós tivemos carnaval até quarta-feira, né? Exato. As últimas reuniões foram agora no final do mês de janeiro, né? E aqui nos Estados Unidos, ela bate agora, a próxima reunião do FED americana é dia 20 de março e depois dia 1º de maio. Então, acho que em maio a gente tem um pouquinho também de aqui, é 19 e 20 de março. Isso, é 19 e 20. Aí depois ela já pula para, se eu não me engano, ela já pula para 9 de maio no Brasil e aqui é dia 1º de maio nos Estados Unidos, que é a próxima aqui reunião. 7 e 8 de maio, né? Isso. Então, assim, ela é muito alinhada isso aí. E aí, nesse quadrinho, quando você vê uma seta de vermelha para cima, é porque aqui, a inflação variou para cima. Então, tudo que cresce é igual quando aumenta a dívida, não é bom. Então, esse crescimento da inflação é uma setinha vermelha. Isso. E aumentou nesses 2 anos. Esse e o próximo ano. Nos demais, não mudaram nada, eu deixei tudo igual aí. Super importante isso também, porque hoje é dia, se eu não me engano, dia 16 de fevereiro de 2024, e ontem mesmo nós tivemos um episódio muito forte aqui no mercado americano, que foi realmente o quê? Né? Nós tivemos um relatório que o consumo, né, o consumo está tão alto e o desemprego está tão baixo que ontem o mercado financeiro ele explodiu. Né? Isso faz também com que a economia é o que a gente chama aqui de boom and bust, né? Então você tem um crescimento muito grande, depois você tem uma desaceleração. Então, assim, muito cuidado, pessoal. Isso aqui não tem nada a ver com o mercado financeiro, tá? Isso aqui realmente são taxas, olha, de previsões anuais que o Leite está fazendo sobre a inflação, o PIB, a taxa Selic até o final do ano, que isso aqui é muito, muito importante, porque, na verdade, né, hoje o mercado financeiro, principalmente, ele usa o que a gente chama de short, né, os relatórios e os juros muito pequenos. Aqui, para você fazer uma macroanálise, você usa os 10-year treasuries, né, são os bonds americanos, principalmente para a hipoteca, que a gente chama de mortgage. Aqui são outros números, mas isso aqui ó, é mais ou menos como se você estivesse lendo aqui um mapa para chegar. Hoje eu sei que tem Waze, tem Google Maps. Isso aqui ó, você consegue mais ou menos prever e atualizar o que vai acontecer. Então, aonde investir, como investir, vale a pena, não vale a pena. Então, olha, a inflação no Brasil ela está desacelerando, né, o Leite. Isso faz com que os investidores se afastem, né? Mas você vê que esse Boletim Focus, o que está aí, Wagner, é integralmente o que o Boletim Focus publicou ontem. Perfeito. Você viu que inverteu. Eles já estão prevendo um aumento na inflação esse ano e o ano que vem. Muito pouco, mas um aumento. Essa sinalização de aumento pode falar para o mercado que talvez o Banco Central não queira baixar 0,5% agora em março. Talvez. Tá? Então, mas como ele está mantendo a Selic em 9% no final do ano, eu mesmo não mudei aquela minha projeção. Mas o que nós estamos falando hoje, daqui 15 dias, de repente, terminou o mês de fevereiro, em março já tiver uma prévia da inflação de fevereiro, pode ser que a gente altere esse quadro aí, guarda ele. Vamos guardar isso aqui, Leite, e agora no final do ano, bem, a gente vai revisando ele aqui no decorrer do ano, mas no final do ano a gente vai bater uma bola de novo aqui, né? Legal. Então aqui, pessoal, é o que a gente estava falando aqui, eu fui um pouquinho precoce na minha ansiedade aqui de tentar brincar um pouquinho com o Leite, que é o TMA, né, que é a taxa mínima de atratividade. Então, voltando para aquela... Isso aqui é o que regula tudo, na verdade, quanto a investimentos, né, externos principalmente, né, Leite? E internos também, né? A gente, quando lida com o investidor,
Primeiro, eu tenho que separar em dois grupos, o moderado e o arriscado, e o mais atrevido. O moderado é aquele que consegue diferenciar investimento de risco e loucura. Adorei. Entendeu? Adorei a comparação. Risco é uma coisa e loucura é outra, né? Mas eles olham, de um modo geral, como é que você... Quando a gente vai buscar um investidor ou vai para um comitê, eu vou falar com o Wagner. Eu tenho que saber antes qual que é o TMA do Wagner para investir no Brasil. Ou seja, para o Wagner tirar o dinheiro de um banco para investir numa empresa, eu tenho que saber o TMA. O Wagner hoje, aqui no Brasil, Wagner, se você ainda continua, mas você consegue, com uma boa gestão e um valor bom, aplicar 1% ao mês, dá 12,7% ao ano. Banco de primeira linha, você separa em 3 bancos para não correr risco. Então você ganha, vou arredondar, você ganha 13% ao ano, Wagner, sem fazer nada. Pode ir para a Disney todo dia que o dinheiro vai vir. Aí eu te chamo para falar para você tirar o dinheiro do banco para investir numa empresa. A primeira pergunta que você me faz, antes de querer ver a empresa e tudo, qual é a taxa de retorno? Perfeito. Aí eu falo 20, você fala obrigado. Você já ganha 13, com risco muito baixo. Você quase que zero. Investir numa empresa, olhando ainda algumas inseguranças políticas do Brasil, essa reforma tributária que não sai exatamente ainda, tem eleições esse ano, que a gente comentou no último call, tem muitas coisas que te deixam um pouco inseguro. Para você correr risco, você aceita se der um retorno. Alguns me falam, hein, não estou inventando não, entre 25% e 27% ao ano. Perfeito, o mínimo. Eu não vejo empresas que estão dando retorno com mais de 20%. Mas não há, aqui nos Estados Unidos tão pouco, Leite. Não, aqui no Brasil também não. Então, conclusão, você continua no mercado financeiro. Tá? E eu não consigo te convencer. Então, o TMA é quando você verifica no investimento, você simula numa empresa, é igual um valuation. Você simula a empresa sem o seu dinheiro, sem você investir, depois com o seu investimento, sem o seu investimento, qual é a taxa de retorno que dá? Deve ser horrível. Aí quando entra o seu dinheiro, melhora a situação, vai ver qual é a nova taxa. Essa taxa interna de retorno, depois que entra o seu dinheiro, ela tem que ser igual ou maior do que o seu TMA, senão você não vem. É isso aí. Então, pessoal, fiquem ligados. Não existe milagre. Se vocês verem ofertas muito maravilhosas aí sendo ofertado para que você tire seu dinheiro do mercado financeiro, como o Leite falou, com uma garantia muito real, com uma taxa de risco mínima, para você ganhar um pouco só de diferença, não tire seu dinheiro. Não tire seu dinheiro, mantenha seu dinheiro com bancos de primeira linha. A possibilidade desses bancos terem, né, realmente um problema é muito pequeno. Né, existem hoje bancos maravilhosos, na verdade o sistema bancário do Brasil é um dos que mais fatura, mais lucro no mundo, então assim, pode ter certeza, enquanto isso continuar acontecendo, o seu dinheiro está praticamente que quase garantido, né, nenhuma, não existe garantia real em tudo, mas com certeza é muito mínima. Então fica aí o TMA pessoal, taxa mínima de atratividade. Agora, Leite, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, né, como a nossa taxa de juros ela é muito mais restrita, muito menor do que no Brasil, e nós temos realmente uma atratividade muito grande, quando se fala de juros e retornos aí, hoje o banco te dá, se você for muito fera numa aplicação legal aqui, num CBD, né, numa poupança aí, na faixa de 3,75 ao ano, né, que é muito, muito pequena. Se você tiver um banco de investimento, um Morgan Stanley, um JP Morgan, algum outros bancos, você chega a 5, 6, mas isso é assim, é bem complexo você chegar nesses números aqui com investimento com garantia, tá, pessoal? Com garantia, com liquidez, com certa liquidez, né? É muito difícil. Então, assim, por isso que o mercado americano hoje, o americano, quando você fala para ele juros entre retornos, né, não juros, retornos entre 10%, 12% ao ano, o americano já levanta mais ou menos a sobrancelha desse tamanho. Uma coisa que vocês têm que ter percebido aqui
é mais ou menos o comparativo e a similaridade que o TMA global, isso não é uma lei, isso aqui a gente está conversando, pode ser, no mínimo, o dobro do que o garantido está oferecendo, né? No caso do Brasil, 12,5, 12,7, o cara só vai tirar o dinheiro dele por 25, 27. Nos Estados Unidos, o cara que tem uma mega aplicação que está ganhando 5, 6 ao ano aqui, ele não vai tirar o dinheiro dele para ganhar 7, 8, 9, né? Ele vai ganhar 10, 12. Então, sempre mais ou menos o TMA, para fazer sentido, ele tem que ser mais ou menos no dobro. Agora, não se iluda, porque nem sempre o que estão te prometendo vai dar o TMA. Então, assim, uma coisa é o que a pessoa fala e te mostra, outra coisa é o fato e a real. Então, assim, se não for realmente renda recorrente, com lastro, com garantia real, que você possa executar e tenha um equity também, enfim, só cuidado aí nos investimentos que vocês escolhem. A gente vê todo dia, chega cada deck aqui, Leite, 35% ao ano, 40% ao ano. Eu falei, olha, se Pablo Escobar tivesse vivo, ele estaria realmente com inveja do seu business, se for legítimo, porque é brincadeira, pessoal. Não existe hoje nada, né, pelo menos que eu conheço hoje, que te dá essa margem de rentabilidade aqui nos Estados Unidos. Então, fiquem ligados aí, sejam atenciosos. Se você não tem a capacidade de análise do que o Leite estava falando, de um valuation de uma empresa, no caso de aquisição, contrate um profissional, é importante, e às vezes o que você vai gastar, que na verdade não é um custo, é um investimento, vai te economizar muito mais lá na frente. Então, fiquem ligados às dicas aí. Então, o TMA, na verdade, é uma taxa mínima de atratividade. Quero ou não quero investir? E é individual de cada um, Wagner. Você tem uma, se você abrir a porta e ir na outra sala, pode ser que outro investidor tenha outra. É uma roupa sob medida. Cada um tem uma, cada região tem, e vai muito do seu apetite de investir. Maravilha. Sempre lembrando, não põe tudo numa panela só. No máximo 10% da sua reserva de investimento para um investimento para ali. Não põe tudo num lugar só. Olha, legal isso aí, hein, pessoal? Dividam seus ovos em várias cestas. Agora, o mais importante é o seguinte: com a taxa Selic abaixando, Leide, a taxa de retorno abaixa também, correto? As instituições financeiras. E hoje o pessoal está muito olhando renda fixa e renda variável. Renda variável agora é alta, mas ela vai cair se cair a taxa Selic. O renda fixa hoje é uma rentabilidade maior, mas o pessoal aplica com prazo de 1 ou 2 anos. Então, se você aplica hoje com uma taxa de 10, de 10,5, é uma taxa excelente por 2 anos, então a gente tem que imaginar que em 2025 a taxa vai estar 8 e você vai estar ganhando 10, 10,5. É risco, é o futuro, né? Então, tudo que é muito longo, eu já às vezes puxo o freio de mão. Perfeito. Isso é uma característica do investidor brasileiro e do americano também. Hoje não se tem previsibilidade ou realmente uma tranquilidade nos mercados internacionais para se investir a longo prazo, né, Leite? Tem que tomar cuidado mesmo e tem que ter uma certa liquidez. E, Wagner, só para terminar esse pedaço que tem aí embaixo No próximo? No próximo slide? Isso daí mesmo. Só para concluir isso daí, que eu queria te falar o seguinte. Quando o pessoal calcula em valuation, é engraçado, mas valuation nunca 2 e 2 dá 4, às vezes 2 e 2 dá 5, dá 6, só não pode dar 3. Então, quando você olha numa empresa, eu vou te mostrar depois do OP, para a gente entender, e que muita gente não faz. Tá? Ele fica olhando o balanço, mas o que interessa nessas análises é o fluxo de caixa. Perfeito. O fluxo de caixa, se você vendeu hoje para receber daqui 90 dias, o dinheiro vai entrar 90 dias. Então, o fluxo de caixa é o que está entrando e o que você tem que pagar. Você faz a simulação do fluxo de caixa primeiro do jeito que está a empresa e depois com a entrada do seu investimento, um novo fluxo de caixa, e essa taxa interna de retorno é o que está aí. Tem que ser igual ou acima do seu TMA. Porque se for abaixo, você vai perder dinheiro, não vai ganhar o que você previu. Era isso aí que eu queria só para concluir. Muito legal. Então, pessoal, olha que dica que o Leite deu aqui para nós, né? Que, na verdade, assim, todo mundo sempre olha no retorno projetado e não no fluxo de caixa, né? E a outra coisa também, que eu não quero entrar muito na complexidade aqui, Leite, é, na verdade, do custo financeiro e da desvalorização da moeda, né? Porque, na verdade, você acha que você está ganhando também numa aplicação, mas se a sua aplicação for muito similar à taxa de juro, à taxa Selic, na verdade, seu dinheiro está desvalorizando.
né? Então, o que você vai ganhar é o spread entre isso. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu lembro que quando, nos anos 70, na verdade, nos anos 50, 59 ou 61, se eu não me engano, foi quando nós tiramos o ouro como backing aí do dólar, né? Então, antigamente, você com uma moeda de um quarto, 25 centavos de dólar, você comprava um galão de gasolina, né? Hoje, com o mesmo um quarto de dólar que foi feito antes do ano de 1960, ele foi feito em prata. Então, hoje, você consegue ganhar com um quarter daquele, uma moeda, você ainda consegue comprar um galão de gasolina hoje. Mas hoje um galão de gasolina, pessoal, está quase 3,50 aqui nos Estados Unidos de dólar. Então, olha só como é que mudou, de 25 centavos, e aí você fala, não existe inflação, não existe reajuste. Pessoal, existe sim. A desvalorização da moeda é gigante. Uma casa custava 25 mil dólares, hoje você não compra uma casa por menos de 300 mil dólares. Então, assim, o custo das coisas aumentaram muito. Então, o seu dinheiro desvalorizou. Muito cuidado aí também para você não fazer um investimento muito casado, que na verdade o que você está fazendo é mantendo o seu patrimônio, você não está ganhando nada com aquela spread. Não, e para nós aqui no Brasil, o combustível ele tem um impacto muito forte na inflação por conta do transporte. Nós temos o nosso agribusiness, ele tem um peso muito grande no nosso PIB. E o transporte, o frete principalmente, ele aumenta preço. Nós não temos essa facilidade nos Estados Unidos do transporte ferroviário e outras opções que vocês têm, nós não temos. Então, falou em combustível, afeta transporte, afeta frete e afeta principalmente alimento que é transportado. Perfeito, perfeito. E é verdade. E isso também é internacional, tá, pessoal? Porque, por exemplo, o Brasil é um dos maiores exportadores de commodity, principalmente né, do agro mundial. Então, assim, os fretes da soja para o porto, tudo isso afeta muito coligado também ao preço de aumento de combustível. Né? Vamos lá. O que é isso aqui? Explica para nós aqui o que é o WACC aqui. Deixa eu falar do WACC. Isso vocês aqui inventaram, viu? Não conseguimos traduzir ainda, né? Então, se você falar custo médio ponderado, o brasileiro não sabe, mas quando fala OP, todo mundo sabe. É o seguinte, infelizmente, poucos empresários fazem. Você tem no seu balanço, no passivo, você tem contas a pagar, que é compras de fornecedores, compra de máquinas que você financiou e os empréstimos bancários, e lá no patrimônio líquido tem o capital dos acionistas que puseram dinheiro. Tudo isso ele tem um custo mensal. A sua dívida com o banco cresce todo mês. A sua dívida com os seus fornecedores, somente aqueles que te financiaram máquina, ou tem juros ali já embutido, ou tem algum ajuste, enfim. Você, então, tem que apurar qual é o custo médio ponderado desse capital, inclusive o capital dos investidores, que a gente chama de juros de capital próprio. Lembra que eu te falei que você tinha um dinheiro, investe na empresa, que você vai ganhar 25%? Perfeito. E, então, todo mundo concordou com os 25% que você colocou. Então, o juro do capital próprio, ele cresce 25% ao ano. Aí pega o valor do capital, patrimônio líquido, 25%, o acionista, o capital social, 25%, dívida bancária com 40%, e por aí vai. Aí você acha um custo médio ponderado do capital. Então, vamos imaginar que ele deu o seguinte, o seu OC na empresa é 2,5 ao mês. Deixa ali do lado. Quando você vai fazer a taxa interna de retorno, olhando o TMA e tudo mais, ele não pode ser inferior ao seu OC. Por quê? Senão você não vai conseguir pagar a conta, Wagner. Você pegou dinheiro em banco a 2% ao ano, e a sua taxa interna de retorno ao ano, não, ao mês. E a sua taxa interna de retorno é 1. Você não vai pagar a conta. Tá? Então, quando você olha, não está cumprindo o seu TMA, a taxa de interna de retorno, por N razões, ele não está boa, e às vezes, você quando olha, então, o OC, ali é pior ainda, o que você está crescendo. O único problema que você tem que ver, no caso do fluxo de caixa, é que, às vezes, ainda mais quando você tem taxa de juros alta ou inflação, uma pequena mudança no seu prazo médio de contas a pagar, você paga à vista e vende por 90 dias,
no balancete contábil você tem lucro. No Exatamente. financeiro, e nos Estados Unidos você controla os dois, o financeiro, você tem prejuízo, você está tendo capital de giro negativo, você tem que pegar dinheiro emprestado. Então, Perfeito, é pequenos isso. detalhes, o prazo médio de contas a pagar com o prazo médio de contas a receber, ele afeta a taxa de retorno. Porque, lembra, nós estamos falando de fluxo de caixa. Então, 100%. quando a empresa não sabe quanto é o OP dela, ela não sabe nem se ela tem que renegociar a dívida. Eu, às vezes, em alguns trabalhos de consultoria no Brasil este ano, eu renegociei dívidas com bancos para mexer na taxa. Por quê? Para poder baixar o OP da empresa e facilitar a comparação com a taxa interna de retorno. O OP baixando deu igual a taxa de retorno, a empresa não vai falir, não vai ter problema lá na frente. E, às vezes, nessa hora, a taxa interna de retorno melhorando, porque você baixou a taxa de juros, passou tudo, o fluxo de caixa é outro, a taxa interna melhora e fica igual ou acima do seu TMA. Pessoal, eu vou dar um exemplo claro aqui, como eu te disse, o Leite é um gênio, o cara é muito fera. Olha, vamos lá, eu comprei essa caneta, tá? Isso aqui é um marker, um highlighter, não sei se vocês conseguem. Vamos lá, comprei essa água mineral aqui, tá? Não, eu não comprei, eu estou produzindo essa água mineral aqui, não sei se vocês conseguem ver. Essa água mineral me custa na faixa de $1 ou R$ 1 para ser produzida. E eu vou vender essa água mineral para receber daqui a 90 dias. Então, na verdade, qual é o meu custo de produção? Qual é o meu custo do meu produto? É R$ 1? É $1? Não, é 1,7. Porque, na verdade, eu tenho que calcular o custo financeiro até o meu recebível entrar na minha empresa. E as pessoas esquecem disso, que existe todas as empresas, quando se fala de cash flow, né, se tem um custo financeiro, principalmente quando se envolve produção, aquisição, pré-pagamento e prazo de repagamento. Então não se esqueça, pessoal, que às vezes o investimento pode se tornar muito atrativo ou não, baseado no WOC e realmente mudar completamente o seu TIR. Isso que você falou é tão assim, deveria ser meio uma regra que todo mundo deveria seguir. Porque quando você termina o seu custo, você imagina o custo de produção com o valor do que você gasta. Depois você olha, você está pagando à vista, está pagando a prazo, está vendendo à vista ou vendendo a prazo. Aí é a área, é a gestão financeira. Se o seu cliente, seu fornecedor, te dá um desconto, você compra com 30 dias de prazo, mas ele te dá 10% de desconto se você pagar à vista, e você pegar aquele dinheiro num banco para pagar 2% no mês, vale a pena. 100%. Você teve um custo financeiro de 2% e teve um abatimento no custo da matéria-prima de 10%. De 10%. Só que essa gestão ela tem que ser horária, todo dia. Exato. Quando vê uma cotação de preço, na hora você já tem que fazer por quanto prazo que você está vendendo. E às vezes a área comercial, que tem que tomar cuidado, chega e fala, vamos aumentar o preço de venda que eu melhoro as vendas. Olha, para aumentar o preço de venda, tem que aumentar o custo financeiro. A não ser que o volume de compra que alguém vai fazer, você está com ociosidade na fábrica. Ele faz um volume imenso que você vai lotar, a sua produtividade, principalmente onde não tem mais mão de obra parada, ociosidade, ela tem que justificar o custo que você vai ter de aumentar o prazo médio de venda. Olha que interessante que você está falando, Leite. Nem sempre aumentar a produção, aumentar o preço de venda, quer dizer que você vai ganhar mais dinheiro. Não. Rapaz, esse negócio é complicado, né, Leite? Não, você tem que fazer porque o seu custo fixo ele não deveria ser muito alto. O variável, sim. Exatamente. Mas você tem um custo fixo, você não consegue mexer, o aluguel de uma fábrica, seguro, essas coisas que a fábrica parada você tem que pagar. Então, funcionário. Quanto mais se ocupar a produção, melhor. É essa conta que tem que ter um pessoal fazendo hoje, e tem mais, hein, Wagner? Hoje você usa a inteligência artificial. E ela, o que alguém demoraria uma semana para fazer as contas, uma inteligência artificial bem elaborada na empresa, ela te dá uma resposta e uma orientação em segundos. Olha que legal. E muita gente não usa. Ela já calcula o seu recebível para quando vai ser, né? Qual o prazo, se é 30, 60, 90, qual que é o seu custo à vista e a prazo, qual que é o seu WACC, qual que é o seu custo financeiro daquele capital que você empregou. Olha que legal. Então, assim, pessoal,
Hoje tem formas muito mais simples, né? Eu acho que a tecnologia atrapalhou muita coisa, principalmente na questão de relacionamento interpessoal, as pessoas hoje, né? Mas ela facilitou. O Leite está no Brasil, eu estou em Orlando, na Flórida, as empresas hoje têm toda a facilidade de manter um certo controle. Imagina, não existia o computador, antes era máquina de escrever, né? Para redigir cartas, né? E, pô, eu não vou. Eu vou voltar muito atrás, vamos deixar isso quieto, Leite. Mas olha, pessoal, vamos falar um pouquinho do TIR, que a maioria das pessoas que está assistindo a gente, não sei que você tenha realmente um background muito mais aprofundado na área de economia, você vai entender o TIR, né? O que é o TIR? Leite, explica para a gente exatamente o que é o TIR e o que as pessoas devem esperar no TIR. Olha, como eu falei, você vai investir na empresa, vai pegar um dinheiro e você vai fazer uma captação. Enfim, vai entrar o dinheiro na empresa. Você projeta, faz o budget das vendas e traz aquilo pelo regime de caixa, fluxo de caixa. Como diz vocês, é isso, como é hoje. Exatamente. Aí você simula a entrada do dinheiro, veio via sócio, mas ele tem uma taxa de capital próprio, veio via banco, enfim, você simula a entrada do dinheiro e o pagamento daquela dívida, com a taxa de juros atualizada. E aí você vê a nova taxa interna de retorno. Essa nova taxa interna de retorno, se o dinheiro veio do banco, ela não pode ser inferior à taxa do banco. Você não vai conseguir pagar. Se veio dos acionistas, não pode ser inferior ao TMA deles, que é a taxa de juros de capital próprio. Então, essa taxa de retorno, você faz a simulação antes de tomar a decisão. E aí, Wagner, hoje a inteligência artificial te ajuda, sabe por quê? Você calcula, eu tenho feito alguns treinamentos, vou ter um outro agora em começo de março, então 2 dias só de inteligência artificial. Você olha e fala o seguinte, qual é a melhor opção, então? Onde eu vou buscar? E aí eles te falam, você pega uma parte nesse banco que está com uma taxa assim, se os acionistas concordarem em reduzir o TMA, eles ainda vão ganhar da inflação. Esse equilíbrio aqui te dá uma taxa interna de retorno que você deseja. Puxa, Leite, manda essa informação para... É fechado esse seu curso que você está provendo? Esse curso é fechado. Depois que eu terminar, eu até vou conversar com eles, o material, tudo. E é um curso fechado e é pago, né? Sim, não é claro, pouco, claro. Mas vale a pena. E depois disso, a gente volta a falar. O que eu ia sugerir para vocês... O que eu vou explorar muito no curso é a análise econômica financeira da empresa baseada em balancete. Olha que legal. Você pega o balancete dos últimos 3, 4 anos e ele calcula os indicadores e te dá uma projeção e você vê se essa projeção... ele te analisa, né? Compara a sua empresa com o mercado, se o seu índice de liquidez está acima ou abaixo do mercado. Enfim, é uma série de coisas, mas eu vou poder falar melhor depois que eu fizer o curso. Maravilha. Poxa, parabéns, Leite, que legal. Hoje falar em inteligência artificial, principalmente na área de gestão, é muito legal isso aí. Parabéns. Olha, isso aqui é um momento distinto, né, no Brasil, na economia do Brasil e dos Estados Unidos. E aí, o que está acontecendo aqui, Leite? Explica para a gente aqui. Olha, é só uma comparativo, né? Fed e Selic, né? Você vê que os Estados Unidos aumentou e está com a taxa de juros estabilizada. E o Brasil, no mesmo período, nós estamos falando de 1º de fevereiro do ano passado, agora até 31 de janeiro desse ano. O Brasil saiu de 13 para 11, tem uma tendência de queda, e os Estados Unidos de 4,75 para 5,5. Exato. Lembrando, pessoal, que tanto a taxa Selic... com a Selic a gente já comentou. Agora, Wagner, eu queria a sua opinião. O que é que você acha que vai acontecer com a taxa de juros aí? A taxa de juros aqui é o seguinte, o nosso foco, né, o foco do Fed, do Jerome Powell e do conselho deles é chegar a 2%. Né? Então, hoje essa taxa ela subiu, ela está 5,5%. Lembra que eu estava falando? Isso tudo é uma ação do Fed americano, né? Para realmente frear a economia, para diminuir o consumo, mas está muito difícil, a economia aqui está muito acelerada, o desemprego muito baixo, então as pessoas estão faturando, o dinheiro está circulando, então assim, o Fed está meio que apertado. Foi prevista, né, em dezembro e janeiro desse ano, 3 cortes de juros realmente até o final de 2024 pelo Fed americano. Isso vai acontecer? Creio que sim, eu acho que entre 2 ou 3 cortes.
A grande pergunta não é se vai ter o corte, de quanto vai ser o corte e quando vai ser o corte. Né? Então, assim, eu não espero corte de juro antes da reunião do dia 1º de maio do Fed. Eu não acho que vai acontecer em março esse corte. Eu acredito que muito mais para o final do começo de maio, a partir aí do segundo quarto do ano, a gente vai começar a ver. E aí, se for 25 pontos percentuais, é o que o mercado está esperando. Né? Não é nada significativo, mas eu não acho que a gente vai chegar ao final do ano com mais de 75 pontos percentuais de corte. Se nós tivéssemos, por exemplo, um corte de 1 ponto percentual, quer dizer, de 1 ponto realmente dos juros, que o Fed não vai fazer isso, porque a economia... Aí vai virar festa, né? E existe um ditado que eles falam, né? Que o Fed sempre compara as taxas de juros quanto a uma festa. E aqui existe aquele punch, aquele vidro redondo que fica no meio da mesa, né? E com bebidas alcoólicas ali. Então, assim, quando as pessoas estão bêbadas, você tem que tirar o punch bowl da festa, porque se você continuar incentivando a bebida, ou no caso o consumo, a inflação vai perder o controle e a economia vai ser afetada. Né? As grandes quebras da história mundial, das economias globais, foram realmente o juro sendo uma delas, que quando você perde o controle da taxa de juro, você perde o controle da economia e aí vem os grandes crashes, né? O que a gente chama de boom and bust. Depois de uma economia, ela vai inicialmente dar aquele boost na economia, dar aquele boom na economia, aumentar o consumo, aumentando o consumo, claro que se gera mais emprego, aumentando o consumo se gera mais produção, mas isso é uma sensação falsa. Então, o Fed não creio que vai aumentar mais de 75 pontos percentuais. Desculpa, não vai cortar os juros mais de 75 pontos percentuais esse ano, sendo que em março não vai ter corte, provavelmente a partir do dia 1º de maio. Que é muito bom isso para o mercado americano, que já é uma grande evolução aí, porque nós chegamos aí quase 10%. 9,75% aí há 1 ano, 2 anos atrás. Então, assim, a redução foi drástica, né? Nós cortamos hoje a nossa taxa de juros pela metade, praticamente, do que estava recentemente. Então, isso é um bom sinal. Jerome Powell está fazendo um bom trabalho. Lembra, esse ano é um ano presidencial, então nós vamos ter mudança de governo também para o ano seguinte nos Estados Unidos. Pela minha pouca experiência, mas não se tem um ano presidencial ruim em nenhum país do mundo, muito menos na África, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil. Geralmente, um ano presidencial de eleição é um ano bom, que todo mundo quer agradar aos eleitores, fazendo milagre, né? E o nosso grande presidente aqui, eu não vou falar se ele é bom ou se é ruim, você tira suas conclusões aí, pessoal, mas ele gastou 1,8 trilhões de dólares no primeiro ano de mandato, né? Isso afeta diretamente ao endividamento público. Endividamento público, ele é correlacionado de uma forma muito negativa à economia. Ele desestabiliza e realmente afeta o crédito internacional também. Então, hoje nós temos, por exemplo, uma nova cogitação aqui de perdoar 3 trilhões de dólares, 3 bilhões de dólares de student loans, que são estudos de graduação, né, de universidades. Pessoal, isso é ridículo. Se acontecer esse perdão aqui, nós vamos ter uma crise. Então, assim, é muito fácil falar sobre somente a taxa de juro, mas se você não entender da política econômica, do que o governo está fazendo e o endividamento público, você não consegue chegar numa definição. Então, assim, geralmente aqui nos Estados Unidos, o democrata gasta, dá dinheiro para todo mundo, ele quer mover a economia, o republicano segura, reestrutura e realmente passa o governo para o democrata que, desculpa, faz cocô em tudo de novo, se endivida todo o governo, e aí depois a gente tem que botar a casa em ordem. Somente minha mera e humilde opinião aqui de como funcionam as coisas aqui nos Estados Unidos. Mas, pessoal, muito importante, não só a taxa de juro, endividamento público também, e o que está acontecendo na economia, né? Então, assim, hoje o Fed está tentando frear aquele trem-bala. Ele não pode frear a todo vapor, porque se ele fizer isso, nós vamos realmente ter uma taxa de juro muito atrativa, o pessoal vai tomar muito dinheiro, vai reinvestir, vai rodar a economia, só que, na verdade, é uma sensação falsa, é uma droga, né? É aquela droga que te dá aquele prazer momentâneo, mas as consequências dela são de largo prazo. Tô falando besteira, meu amigo Leite? Nem um pouco. Você falou uma coisa até que eu esqueci de falar, mas aí deve existir também. Fora tudo isso daí que é palpável,
nós lidamos ainda, né? Investidor é sempre alguém desconfiado e arisco. Dinheiro é dele e ele sabe que. Então, a gente lida muito com o passivo intangível. É aquilo que você não vê, não dá para pegar, não está lá. Mas ele existe quando você olha uma situação e fica desconfiado. Você não tem nem, assim, se pedir para você explicar por que você não consegue, mas você está desconfiado. Exatamente. E no momento que você está desconfiado, você não faz nada, você não investe. Deixa o dinheiro quietinho. Então, a desconfiança hoje é um passivo intangível que, às vezes, ele entra muito em projetos. Eu já vi projetos que uma apresentação fabulosa. Quando o pessoal vai embora, termina, quando você fala, não vou não. Por quê? Não me senti seguro, não confiei nessa equipe aí, não vou. Então, esse passivo intangível hoje também inibe muito o investimento ou o atrevimento do investidor. É isso. E volta tudo sobre essa questão do TMA, que nem tudo que se explica, nem tudo que se é palpável, que realmente você consegue enxergar, são só as razões nas quais você vai convencer uma pessoa a tirar o dinheiro dele e reinvestir numa outra área. Então, assim, pessoal, fiquem ligados, porque isso é muito importante. Então, se você está vendo, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né? Hoje eu estava conversando com um dos meus advisors aqui, o Bill Schultz. Ele recebeu 12 ofertas de cartões de crédito no último mês, que vem pelo correio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o pessoal já está tão endividado, mas que as empresas de cartão de crédito querem aumentar a sua linha de crédito. E para que isso? Nós estamos com all-time high, né? A maior alta de endividamento de pessoa física com cartão de crédito nos Estados Unidos. O pessoal sabia disso. Olha que perigo. Porque as taxas de juro, né, as taxas que são cobradas pelos cartões são 24%, 25%, 28% ao ano. Que no Brasil acho que são, sei lá, esse é ao mês, né, Leide? As taxas são altíssimas mensais aí de cartão de crédito. Então, pessoal, há uma falsa sensação de grandes economias. Muito cuidado. Então, quando você vai investir, invista em coisas palpáveis, tangíveis e que, no mínimo, acompanhem as inflações, os valores de inflação, e que também te dê um resultado com garantia real e que você tenha uma certa liquidez, né? Pelo menos eu sou mais conservador, eu não compro seguro de avião caindo. Vamos lá! Tem um gráfico aqui. Só para ter uma ideia, né? Só para o pessoal relembrar de como é que foi a Selic nos 2 últimos anos, né? Você vê, a gente em fevereiro do 22 era 10 e nós não chegamos ainda ao nível de fevereiro. Estamos em 11,25. Então, essa é a nossa taxa. Olha o período que ficou aqui, na faixa dos 13, e nesse período, a remuneração de aplicação no mercado deu mais de 1%. Fantástica, né, Leite? E, fantástica. No caso de Portugal, quem pegou dinheiro nessa época aí, pagou 1,5% lá e ganhando aqui em torno de 13% ao ano. Ou seja, pagou quase a dívida e está com o dinheiro aplicado. Imagina isso, pessoal. Olha, e fica a dica do Leite aí. Eu não sei se esses empréstimos estão disponíveis para todos, né? Mas com certeza, se você tiver muitos ativos e um balance sheet gigante, quem sabe você não consegue aí fazer essas transações internacionais também de arbitragem, né? De spread aí de ganho para vocês também. Fica a dica do Leite aí. Mas olha, Leite, acabou a festa, pelo que eu estou vendo aqui. Acho que acabou a festa. Ainda tem um pouquinho, mas já está acabando. Ainda dá para brincar, mas olha, se realmente as previsões forem essas, na verdade isso aqui são as previsões, né? Na verdade isso aqui não são previsões, isso aqui são dados, são históricos. São dados. Isso é só histórico, de fevereiro até janeiro. A previsão é aquele outro quadro que deve chegar a 9 no final desse ano. Que é esse aqui, ó. Isso daí, tá vendo? Lá embaixo, Selic. Vai aqui, chegar a 9 esse ano e 8,5 nos próximos anos, mas ainda é uma projeção longa, né? Então vamos lá, dados históricos, pessoal. 11,25 vai chegar a 9. Então, se você tem dinheiro aplicado. Já estamos em 11,25. Então, 11,25 hoje vai chegar a 9 até dezembro, né? Até o final do ano. Essa é a previsão. Então, se você tem dinheiro aplicado, tenha certeza que esse dinheiro ele vai ser rentabilizado, embasado talvez numa aplicação com uma garantia de retorno já pré-estabelecida pela instituição financeira, né? Se não for algo assim, o seu dinheiro, o seu retorno ele vai ser diretamente afetado mediante a baixa da taxa Selic. Exato. Jornal Valor, vamos lá. PIB nos Estados Unidos. Você que fala aí agora.
Olha, rapaz, olha aqui. Então, na verdade, o que que a gente tem aqui, né? A gente tem um histórico aqui do PIB, né, dos anos 21, 22 e 23, e você tem visto que é o seguinte, né, nós tivemos uma grande alta aqui, uma baixa em 2022 de menos 2%, e aqui a gente está em 3,3%. Só que, na verdade, o que as pessoas não entendem do PIB americano é que é muitas coisas correlacionadas que afetam diretamente ao PIB. Né, que é o PCI, é o Core PCI, é o que o Leite falou que as pessoas não levam muito em consideração, que é o custo de vida. O custo de vida aqui nos Estados Unidos aumentou muito. Então, assim, nós estamos com uma previsão, Leite, de uma desaceleração da economia se o Fed conseguir fazer o trabalho dele. Isso é a única forma da gente controlar os juros, isso é a única forma da gente controlar realmente o aumento do custo de vida, né, que é o PCI aqui nos Estados Unidos. E eu acho que o aumento do PIB ele vai desacelerar, mesmo assim, todos os indicadores mostram números contrários aqui, a economia muito aquecida, não há uma possibilidade, na minha opinião, não há uma possibilidade de crise, né? E eu acho que a gente vai ter uma desaceleração da inflação, uma queda na inflação também até o final do ano. Os retornos aqui, eles ainda estão interessantes, né, em renda fixa para o mercado americano, claro, não se compara com mercados internacionais, pessoal, mas eu acho que isso também vai ficar cada dia menos atrativo com a queda direta da taxa de juros nos Estados Unidos, né? O 10-year Treasury Bonds, que a gente mede grandes indicadores, então, na verdade, isso simplesmente é o seguinte, se eu investir hoje, o que é a minha previsão de ganho para os próximos 10 anos? Ele é super conservador, mas ele afeta diretamente nas taxas de hipoteca, de mortgage, até de empréstimo de largo prazo. Nós temos aqui uma hipoteca fixa, com índices pré-fixados por até 30 anos, sem reajuste, pessoal. Olha que loucura. Né? Nós somos o único país do mundo que eu consigo pegar o dinheiro hoje para repagamento em tempo máximo de 30 anos fixo, sem saber o que vai acontecer. Isso tudo são realmente calculados e reajustados pelo 10-year Treasury Bond do governo americano, que é mais ou menos o que mantém essas taxas aí um pouco menos atrativas do que a gente está. Então, o mercado financeiro ele vai para o short term, e o mercado de hipotecas, os mercados de treasuries, eles são mais para 10 anos, os treasury bonds americanos. Mas eu acho que o PIB americano fica nessas previsibilidades aí. Menor taxa de juro, não há recessão, muito dinheiro entrando, né? Se eu não me engano, acho que foram 180, eu não sei os dados, mas eu vi que em janeiro agora nós tivemos um êxodo muito grande de capital do Brasil, retornando para os Estados Unidos, que é aquele TMA, né, que o Leite acabou de falar, e com a taxa Selic abaixando vai ter uma evasão muito maior de dinheiro saindo, e claro que isso afeta também as economias, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Dos Estados Unidos, positivamente, está entrando mais dinheiro aqui para investimento local, e do Brasil, infelizmente, de uma forma negativa. Então, o rio está correndo para o mar mais uma vez, dinheiro global está fluindo para os Estados Unidos. Hoje nós temos, por exemplo, eu trabalho na área imobiliária, muito mais direta, e a gente vê que hoje tem uma estabilidade no preço de custo e de compra dos imóveis. Só que o preço de custo dos imóveis, nós tivemos um aumento gigantesco desde 2020, 2021. Mas o preço do imóvel não acompanhou. Então, hoje, pessoal, em alguns casos, é mais barato você alugar do que você ter a propriedade devido à taxa de juros alta da hipoteca americana, né? Que hoje bateu aí 7,1%, que é alto aqui para os Estados Unidos. Nós não estamos acostumados a pagar 7% ao ano, né, fixo por 30 anos. Claro que também, se essa taxa de juro abaixar, que é o que todo mundo está prevendo, né, essa taxa de 7,1 vai chegar ao final do ano em 5,75, é o que a gente está prevendo que aconteça. Se isso acontecer, o que acontece? Aumenta muito a demanda pela procura de imóveis, e claro que quanto maior a demanda, menor a oferta, maior o preço vai subir. Então nós vamos ter um reajuste na área imobiliária, pelo menos esse é o meu feeling, nos próximos 12 meses aqui nos Estados Unidos. Isso também é embasado num gráfico que eu já mostrei para vocês, que é a produção unitária de imóveis residenciais desde o ano de 1930. Nós temos uma crescente aí dos anos de 1930 até mais ou menos 2009, que chegamos a produzir 5,4 milhões de residências por década em 1930. Em 2009,
nós tivemos a grande crise, 2008, 2009, né? Mas nós chegamos a produzir 27 milhões de imóveis residenciais nessa década até 2009, 2010. De 2009 a 2019, quase 2020, nós produzimos 5,8 milhões de residências aqui nos Estados Unidos, que é quase o mesmo número dos anos de 1930 e 1940. Então, nós temos um déficit imobiliário aqui nos Estados Unidos, que eu acho que isso, com certeza, você já vai começar a sentir no bolso. Exemplo, Flórida. Eu moro em Orlando, na Flórida. Se comprava um imóvel excelente aqui na faixa de $400 mil, né, há 4, 5 anos atrás. Hoje o mesmo imóvel simplesmente dobrou de preço, não se consegue nada por menos de 800 a $1 milhão para uma casa, a mesma casa, vamos colocar a mesma casa que você comprava por 400, hoje ela é $1 milhão. Então o que está acontecendo? Muito mais gente migrando, né, que a gente tem que lembrar da migração, né, interna também, saindo dos estados muito mais liberais, Califórnia, Nova York, New Jersey, Connecticut, e vindo para estados mais pro-business, como Texas, a Flórida, Georgia, North Carolina, South Carolina, e isso tem feito também um grande aumento populacional, também de oportunidade de emprego, grandes empresas mudando para cá, a Amazon agora está estabelecida aqui na Flórida, Jeff Bezos pessoalmente está mudando para Miami, a Goldman Sachs hoje, a headquarters da Goldman Sachs hoje fica em Miami, então acho que o mercado financeiro e o mercado global está vindo para os Estados Unidos, principalmente para alguns estados. Lembre-se que investimento, pessoal, é local, é feito em empresas ou em negócios, e se você está olhando por um investimento individual, você tem que saber do mercado local, principalmente na área imobiliária, que é onde a gente atua. Mas, Leite, eu acho que vai ser um bom ano, eu acho que o ano vai ter grandes, boas perspectivas, pelo menos para os Estados Unidos. Acho, pelo menos na minha opinião, acho que vai ter uma desaceleração na economia do Brasil, né? E realmente uma evasão de dólar aí e de outras moedas que vão estar saindo do mercado nacional, a não ser que se mude essa política brasileira aí, pelo menos a taxa Selic, mas eu não creio que nada vai ser tão grande o suficiente para reatrair essas pessoas. Eu acho que o dinheiro vai começar a fluir de volta para os Estados Unidos, né, Europa, minha opinião também, pessoal. A Europa está quebrada, né, com exceção da Alemanha ali, talvez um pouquinho aí da Inglaterra, que a gente nem pode levar muito em consideração, mas ela não faz parte do grupo do euro. Hoje você pega a Espanha, Portugal, você pega a Itália, por exemplo, né, com grandes incentivos aí, tributários até para investidores que queiram levar seus dinheiros para lá. Então, assim, eu vejo que há uma tendência mesmo de um estresse mesmo econômico global em alguns países, principalmente países emergentes e Europa. Acho que Estados Unidos, nós vamos navegar esse ano aí muito melhor do que nós navegamos nos últimos 2 anos, Leite. Isso pelo menos é a nossa expectativa aí. Então, fiquem ligados aí que a gente vai acompanhar vocês aí e trazer mais informação em tempo real. E o Brasil, Leite, como é que vai passar esse ano aí na sua concepção? Olha, você comentou da Europa. A Alemanha já é o terceiro trimestre de recessão do PIB caindo. Só que ela ocupou o terceiro lugar no lugar do Japão, porque o Japão caiu mais ainda, né? Puxa vida. Então, mas quando a Alemanha, país que tem uma força na Europa, espirra, né? Muita gente pega gripe lá. E para nós, Estados Unidos e Europa, Alemanha, países que a gente tem comércio bastante relevante, aqui embaixo a Argentina com relação ao automotivo, sempre nos afeta e a gente tem que ficar olhando muito. Principalmente descobrindo outras oportunidades. Eu acho que no Brasil não creio um crescimento muito grande, mas ainda vai ter um crescimento aí de 2%, como a gente olhou lá, talvez eu acho que entre 2% e 3% pode crescer sim. É a previsão que eu tenho e que muita gente tem também no mercado. Eu acredito que talvez vá acontecer isso. Perfeito. Pessoal, fica o nosso muito obrigado aqui, ó, para vocês que acompanharam esse vídeo. É um pouquinho longo, deu 1h13, mas eu acho que vale a pena, porque o que nós conseguimos compartilhar, pelo menos eu aprendi muito aqui com meu amigo Leite, e foi fantástico. Então agradeço muito, meu grande amigo Ailton Leite. E olha, pessoal, vocês não conhecem a Esther, que é a esposa desse cara, mas eu te falo, ela também na área econômica e de investimento e de empoderamento da mulher, ela também é fantástica. Deixa um beijo aí para a Esther também. E amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, sempre um prazer em tê-lo aqui.
E vamos manter esse pessoal informado, porque eu quero que as pessoas entendam de TIR, eu quero que elas entendam de WACC, o que está acontecendo e como o dinheiro dela pode trabalhar para ela de uma forma mais inteligente, Leite. Exato. E quem quiser fazer pergunta, a gente não consegue responder aqui ao vivo, mas deixa, no próximo call que a gente fizer, a gente tenta abordar os temas que eles colocam e a gente vai estar sempre falando de PIB, juros e principalmente quando vem a inflação que divulga, né? São assuntos que afetam o Brasil inteiro, a gente pode estar falando isso daí. Wagner, obrigado pelo convite, vou realmente dar um abraço na Esther e fica tudo bem, fiquem com Deus aí. Amém. Fiquem com Deus, pessoal. Abrigo, obrigado. Até já. Um abraço. Fiquem com Deus. Excelente dia.